Beleza, então, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre exponenciação rápida e recorrências lineares. Então, só lembrando aí alguns conceitos de exponenciação. A elevado a b é a mesma coisa que ficar multiplicando a vezes a, b vezes. E a elevado a zero é igual a 1, e qualquer número elevado a zero é igual a 1, menos zero. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. E tem algumas propriedades que é bom ter fresco na cabeça, que é, você tem uma multiplicação de potências de mesma base, mantém a base, somos expoentes. E divisão de potência de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Essa aqui de baixo não vai usar, mas essa aqui é bom lembrar. Então, um jeito de fazer exponenciação é o jeito trivial, né, de você fazer uma exponenciação, é só iterar, fazer um for lá, o for itera b vezes, e você fica multiplicando a vezes a, b vezes. Só que a gente quer fazer uma coisa um pouco melhor que isso. E aí que vem a ideia de exponenciação rápida. Então, por exemplo, se a gente tem 3 oitavas, 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes. A gente pode juntar cada dois termos em um termo só. Então, 3 oitava é a mesma coisa que 3 ao quadrado elevado a 4. Né, que você está juntando aqui dois termos em um só. Então, você divide a potência por 2 aqui. Então, agora, a gente sabe que 3 ao quadrado é 9. E agora, para saber 3 à oitava, é a mesma coisa que perguntar quanto que é 9 elevado a quarta. Então, a gente tem essa ideia recursiva aí. Agora, precisa calcular 9 à quarta. Então, de novo, junto em grupinhos de 2. E a gente sabe que 9 à quarta é a mesma coisa que 9 ao quadrado elevado ao quadrado. 9 ao quadrado a gente sabe quanto é, porque é só multiplicar 9 com ele mesmo. Então, multiplicação é fácil de fazer, né? É rápido num computador fazer multiplicação. Então, assim, a gente sabe que é 81. Então, a gente agora chama recursivo de novo, quanto que é 81 ao quadrado. Aí, 81 ao quadrado é 81 vezes 81. Então, a gente pode, de novo, separar em grupos. E 81 ao quadrado é a mesma coisa que 81 ao quadrado elevado a 1. E vira 6561 elevado a 1. Então, esse resultado aqui que a gente teve no final é o resultado da multiplicação do início aqui, né? De 3 oitavas. Então, se a gente for fazendo a volta da recursão, a gente tem o resultado inicial, que é quanto que é 3 elevado a oitava. Tá, mas aqui nesse caso, nesse exemplo, todas as potências eram pares, né? Então sempre dava para ficar dividindo em grupinhos de 2. Mas e quando a potência é ímpar? Que nem 3 elevado a 7. Só que é só a gente usar aquela propriedade de potência, né? Então, a gente sabe que 3 elevado a 7 é a mesma coisa que 3 vezes 3 elevado a 6. E agora a gente calcula quanto que é 3 elevado a 6. Então, é par, a gente divide em grupinhos de 2. Então, agora a gente precisa saber quanto que é 9 elevado ao cubo. De novo, é um número ímpar. Então, a gente pode separar em 9 vezes 9 elevado ao quadrado. Separa em grupinhos de 2. Beleza, sabe a resposta. E agora que sabe a resposta... Tá, pera, tem mais uma volta aqui. Aí, agora que sabe a resposta, que é 81, vai fazendo a volta na recursão. Então, aqui, como é uma potência ímpar, você agora sabe que 9 ao cubo é 9 vezes 9 ao quadrado. Só que o resultado de 9 ao quadrado a gente já sabe, que é 81. Então, 9 ao cubo é 729. Então, agora a gente consegue voltar para esse ponto aqui da recursão. Então, a gente sabe quanto que é 3 à sexta. E com 3 à sexta, a gente consegue saber quanto que é 3 elevado a 7. Porque 3 elevado a 7 é 3 vezes isso. Então, é só fazer a multiplicação. Então, essa é a ideia geral de exponenciação rápida. Que quando a gente cai no caso base, por exemplo, quando b é elevado a 1, a gente sabe que a elevado a 1 é a mesmo. Então, é só retornar a. Se não, quando a potência é par, a gente pode separar em grupinhos de 2, né, que no caso isso, separar em grupinhos de 2 é chamar recursivamente para a vezes a, e a potência vai ser b sobre 2. E quando b é ímpar,
a gente sabe que é só subtrair 1 do expoente, né? Que aí o expoente ímpar vai vir em um expoente par e multiplicar depois por A. Um outro jeito de fazer isso é trocar esse caso base aqui. Então, em vez de fazer o caso base quando quando b é igual a 1, faz o caso base para b igual a 0. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Normalmente, não vai cair um 0 elevado a 0, né? Tem a treta lá, né? Mas essa aqui é outro jeito de se fazer. E outra coisinha que dá para fazer também, que vai facilitar um pouco no cálculo da função iterativa, é você trocar esse caso aqui do b ímpar. Tipo, você vai meio que prever um passo para b quando b é ímpar, para sempre dividir por 2 a potência. Porque aqui está subtraindo 1 na potência. Só que a gente também pode... Tipo, tá. Aqui, como está subtraindo 1, a gente sabe que a próxima chamada da recursão vai ser quando b é par. E quando b é par, a gente sabe que essa aqui vai ser a resposta. Então dá para meio que a gente prever um passo dessa f aqui e falar que f vai ser a vezes a e b menos 1 sobre 2 vezes a. Certo? Então a gente meio que preveu um passo aqui para b ímpar. Só que quando b é ímpar, b menos 1 sobre 2 é a mesma coisa que b sobre 2, porque a gente está sempre tratando com divisão inteira. Então, um jeito um pouco mais algébrico de ver as coisas, né? Quando b é par, a elevado a b é a elevado a b sobre 2 vezes a elevado a b sobre 2. E quando b é ímpar, a elevado a b é a vezes a elevado a b sobre 2 vezes a elevado a b sobre 2. Porque o b sobre 2 aqui vai ter 1 de resto. Então tem esse a aqui que precisa sair multiplicando. Então essa aqui é a implementação recursiva da exponenciação rápida. No caso aqui eu só peguei aqueles casos lá e coloquei aqui, né? E essa aqui é a função iterativa de exponenciação rápida. Então, enquanto a potência for positiva, vai dividindo ela por 2. E em cada caso, você vai tratando aqui dentro, né? Quando o y é ímpar, você tem que multiplicar por x. Senão, você só só trata a base, né? Você só vai atualizar a resposta quando a potência for ímpar. Beleza? Alguma dúvida nessa parte aí? Se tiver, é só perguntar, beleza? Tá. Então, qual que é a complexidade da exponenciação rápida? A gente consegue ver, né, principalmente por esse código aqui, que a única coisa que vai delimitar a complexidade, além da multiplicação, vai ser o expoente. Então, dá para a gente escrever uma função de complexidade só pelo valor da potência. Então, tem esse negócio aí. Então, se essa aqui é a função de recorrência, a gente consegue fazer o cálculo da complexidade, né? Então, esse aqui é o T de n, é o número de operações para n. Então, T de n vai ser... Ele vai aplicar uma multiplicação e vai chamar para metade dele. Certo? E o caso base vai ser o T de 0. E o T de 0 é igual a 1. E em análise de complexidade, esse aqui é uma recorrência famosa já, que dá para ver pelo teorema mestre ou por outro método aí. A gente sabe que essa função é O de log n. Então, a gente conseguiu reduzir aquele jeito ingênuo de calcular a exponenciação por esse jeito aqui, que é só calcular o log. Que é reduzir um jeito que é O de n em O de log n. Uma coisa importante para notar em exponenciação rápida é que os números eles podem ficar muito grandes muito rápido, né? Porque você está fazendo uma exponenciação. Então, normalmente, o problema que vai ter uma exponenciação rápida no meio, ele vai pedir qual que é o valor daquela exponenciação para algum mod. Né? Então, ele vai dar, por exemplo, o mod 10 a nona mais 7, 10 a nona mais 7, 10 a nona mais 9, né? Então,
lembrando algumas propriedades de mod, que calcular uma operação mod, você pode distribuir o mod para todos os caras aqui, né? Sem nenhum problema. Então, A mais B mod mod é a mesma coisa que primeiro fazer o mod no A, depois fazer o mod no B, e só depois fazer o mod nessa soma. E a mesma coisa na multiplicação. A gente pode primeiro fazer o mod do A, o mod no B, e depois fazer a multiplicação, e tirar o mod depois da multiplicação. Então, a solução para quando exercício pede para mod é só, em cada operação de multiplicação ou soma que você for fazer, tirar o mod. Sempre tomando cuidado com o overflow, né? Então, por exemplo, você está multiplicando dois números que são iguais a 10 na nona, o resultado disso vai estourar um int. Então, é bom que você esteja calculando com long long e tudo mais. Então, esse aqui é o código iterativo para exponenciação rápida com um mod. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi tirar o mod do x no começo e em toda operação de multiplicação, tirar o mod também. Então, isso aqui já garante que vai dar 1. Tá. Então, acaba a parte de exponenciação rápida e a gente começa a falar sobre recorrências lineares. A recorrência linear é uma equação que define um termo, f de n, recursivamente a partir dos termos anteriores. Então, um exemplo clássico é o Fibonacci, né? Que você tem o f de n sendo escrito como uma combinação linear de caras anteriores. Então, no caso do Fibonacci, f de n é igual a f de n menos 1 mais f de n menos 2. Um outro exemplo de recorrência linear que dá para ter por exemplo, f de n é igual a f de n menos 1 mais 2f de n menos 2 mais 3f de n menos 3. Aqui eu só mudei os coeficientes que estão multiplicando cada termo. E como é uma combinação linear deles, você pode fazer o que você quiser aqui, desde que mantenha as f de n's lineares, né? Não coloque nenhum quadrado aqui no meio, nem nada disso. Então, o objetivo que a gente tem nessa aula é escrever esses termos, f de n e tal, em forma de matriz e montar uma matriz de transformação que vai relacionar um f de n com caras anteriores. Né? Então, que nem você tem uma matriz que vai ter a relação do f de n com o f de n menos 1 e f de n menos 2. Né? Então, se A for uma matriz que representa o f de n, e T é a matriz de transformação, a gente quer ter esse estilo aqui. A matriz que representa n é a matriz de transformação vezes a matriz que representa o n menos 1. Então, agora a gente vai lembrar um pouco sobre Fibonacci. Se a gente quiser, tem um problema que pede para a gente calcular o enésimo número de Fibonacci. Então, ele dá um n qualquer e você precisa calcular qual que é o enésimo número de Fibonacci. Se o n for 10, a gente pode fazer isso simplesmente fazendo uma função recursiva, sem memorizar, sem fazer nada. Que a função recursiva do Fibonacci é um upper bound generoso para essa função recursiva, é O de 2 elevado a n. Então, 2 elevado a 10 ainda está bem tranquilo no tempo, né? Só que se o n for 10 a quinta, já não dá para ser tão ingênuo assim. A gente precisa usar outra técnica que a gente viu também, que é a programação dinâmica. Então, com programação dinâmica, a gente consegue calcular em O de n. Só que, e se o exercício ele pedir o 10º elevado a quintésimo, o 10 elevado a 15 termo de Fibonacci, né? Tipo, se for calcular uma função O de n para calcular isso aqui, vai demorar muito tempo, né? Tipo, não dá nem para pensar nisso. Então, como é que a gente consegue calcular isso? A ideia é montar uma matriz de recorrência para calcular o Fibonacci. A gente sabe que f de n é a soma de f de n menos 1 com f de n menos 2. Então, a gente vai montar uma matriz que relaciona o f de n, pode ter aqui alguns caras também, com os termos anteriores, certo? Então, aqui tem uma relação do f de n com f de n menos 1 e f de n menos 2. Uma coisa importante é que, se aqui eu estou falando
do cara n-1, aqui eu tenho que estar falando do cara n. E se aqui, então, do mesmo jeito, né? Se aqui eu estou falando do cara n-2, aqui eu tenho que estar falando do n-1. Então, o que a gente quer fazer é saber os valores dessa matriz de transformação. Como é que a gente consegue escrever f de n em termos de f de n-1? Quando faz multiplicação de matriz, esse termo aqui é a mesma coisa que esse primeiro vezes esse, e esse mais esse vezes esse. Então, a gente sabe que f de n é 1 vezes f de n-1 mais 1 vezes f de n-2. E agora para esse termo de baixo? Como que f de n-1 pode ser escrito em função de f de n-1 e f de n-2? Então vai ser esse cara vezes esse, mais esse vezes esse. No caso, então, vai ser só colocar que f de n-1 é 1 vezes f de n-1, mais 0 vezes f de n-2. Então, aqui a gente conseguiu montar a matriz T de transformação para o Fibonacci. E qual que é o caso base? O caso base é quando essa matriz, f de n-1, está nos casos base do Fibonacci, que é f de 1 e f de 0. A gente sabe que f de 1 é igual a 1 e f de 0 é igual a 0. Então, vamos ver um exemplo aqui para pegar a ideia. Se a gente quiser calcular o terceiro termo de Fibonacci. Então, no caso aqui, o n é igual a 3. Só reescrevendo aqui, então, tudo que tem n eu coloquei 3. Então, fica essa multiplicação de matrizes aqui. Então, tem o f de 3 e o f de 2 sendo escritos em função de f de 2 e f de 1. Certo? E aí, quanto que é f de 2 e f de 1? A gente pode fazer uma chamada recursiva para isso. f de 2 e f de 1 vai ser a matriz transformação vezes a matriz f de 1 e f de 0. Aí, de novo, quanto que é f de 1 e f de 0? Chama recursivamente de novo. Então, caiu no caso base agora, que a gente sabe quanto que vale. Então, é só substituir aqui. Agora que a gente sabe quanto é que vale f de 2 e f de 1, a gente pode substituir aqui em cima também. Então, f de 3 e f de 2 é a mesma coisa que a matriz transformação vezes a matriz transformação vezes o caso base. Só que a gente está vendo multiplicação de matrizes, né? Então, a matriz transformação vezes a matriz transformação é a mesma coisa que a matriz transformação ao quadrado, vezes o caso base. Então, se a gente quiser generalizar para um caso qualquer. Tá, não, antes disso. Então, agora a gente só precisa calcular qual que é o quadrado dessa matriz aqui. Então, o quadrado dessa matriz vai ser essa outra matriz. Aí depois multiplica aqui, multiplica aqui. A gente tem que f de 3 igual a 2 e f de 2 igual a 1. Certo? Então, bateu aí com os resultados do Fibonacci que a gente conhece. Se a gente quiser escrever então genericamente, quanto que vale f de n? F de n, essa matriz aqui, f de n menos 1, vai ser a matriz transformação elevado a n menos 1 vezes a matriz do caso base. Certo? Porque, por causa daquela ideia aqui de ir abrindo recursivamente, né? Então, se o n for maior, a gente só vai... A única coisa que a gente vai fazer de diferente é que vai abrir em mais casos recursivos aqui. Então, para um n qualquer, é só a gente elevar essa matriz aqui a n menos 1 e multiplicar pelo caso base. Tá. Então, a gente conseguiu transformar o problema do Fibonacci em um problema de exponenciação de matrizes. Só que agora a gente cai em outro problema, né? Como é que a gente consegue exponenciar uma matriz de forma rápida? É só usar a exponenciação rápida, que foi a primeira parte da aula. Então, no caso, só que a multiplicação, a gente vai usar a mesma coisa de exponenciação rápida que a gente viu no começo, só que em vez de multiplicar números, a gente vai multiplicar matriz. Então, isso aqui é um código de multiplicação de matriz. A única coisa que ele faz é pegar x e multiplicar com y. É um código bem
É bem simples, né? Só percorre aqui pelas dimensões matriz e vai multiplicando e somando. E esse aqui é o código da exponenciação rápida de matrizes. Então, perceba que ele é a mesma coisa que o código de exponenciação rápida para inteiro, só que em vez de R igual a 1, a gente colocou R igual a identidade. E em vez de estar multiplicando inteiros, a gente está chamando a multiplicação de matrizes. Certo? Beleza. Então, no caso aqui, para resolver Fibonacci, é só a gente aplicar aquela matriz que a gente encontrou anteriormente. Então, a base da transformação é a matriz 1 e 0. E a matriz de transformação é 1, 1, 1, 0. E a gente agora eleva a matriz de transformação a n-1. E o resultado do f de n vai ser o primeiro cara dessa multiplicação. Então, estou pegando aqui a primeira linha, a primeira coluna. Show? Tá. Então, qual que é a... Ah, isso, Arjuna. Esse matrix é uma estrutura pronta? Não, eu esqueci de falar aqui. Verdade, foi mal. A única coisa que eu fiz aqui eu falei que o matrix é um vector de vector. Então, eu dei como se fosse um define aqui. Então, toda vez que eu estou usando matrix, é como se eu estivesse declarando vector de vector. Então, é só para deixar mais simples. Foi mal, eu tinha esquecido de falar aí. Obrigado por perguntar. Então, beleza? Qual que é a complexidade agora, né? A gente sabe que a multiplicação de matrizes, se a gente tem uma matriz quadrada k por k, a complexidade dessa multiplicação é O de k ao cubo, né? Porque se a gente for ver aqui o código, tem claramente 3 fora aninhados aqui, então a complexidade vai ser n ao cubo. Então, se a matriz tem dimensão k, vai ser k ao cubo. E a exponenciação de matrizes, então, se a gente tem uma matriz m elevada a y, a gente sabe que exponenciar a matriz, a gente precisa de log do potência operações. Só que em cada operação de potência, a gente está realizando uma multiplicação. E cada multiplicação é O de k ao cubo. Então, a gente vai ter esse O de k ao cubo aqui, que vem da multiplicação de matrizes, e esse log y, que vem da exponenciação. Então, nesse caso aqui, o k é o tamanho da matriz, e normalmente o k é pequeno. Então, por exemplo, nesse caso do Fibonacci, a matriz é 2 por 2. Normalmente, quando você tem um código assim, o n vai ser no máximo, não sei, 200 talvez. Porque esse n ao cubo aqui para um n maior, ele vai ser bem custoso, né? Só que a ideia é usar isso aí em matrizes pequenas mesmo. Só que, às vezes, você tem algum problema que tem o tempo um pouco mais apertado e tal, e dá para otimizar um pouco, né? Então, às vezes, você utilizar array em vez de vector, ou faz algumas outras... usar iterativo em vez de recursivo também, ajuda a otimizar um pouco o tempo aí. Mas isso aqui é mais para problema muito problemático aí. Então, uma observação aqui. Valeu, Turci, por ter dado essa observação. Que para a exponenciação rápida funcionar, a operação de multiplicação ela tem que ser associativa. Então, a ordem que a gente realiza a multiplicação não pode interferir na resposta. Então, sei lá, se primeiro aqui multiplicar A por B e depois multiplicar por C, tem que ser igual a multiplicar pelo resultado do B vezes C. No caso, a multiplicação de matrizes, ela é uma operação associativa. Então, por isso que a gente consegue utilizar a exponenciação rápida com matrizes. Tá. Então, a gente consegue agora resolver Fibonacci. Tipo, se a gente quer saber qual que é o 10 elevado a 15º termo de Fibonacci, a gente consegue fazer isso praticamente em adlog. Então, o que mais que a gente consegue fazer com exponenciação de matrizes? Nesse problema aqui, é o problema do Fibonacci, só que tem uns coeficientes multiplicando aqui. Então, é a mesma coisa do Fibonacci,
só que tem um 2 multiplicando aqui e um 5 multiplicando aqui. Então, de novo, a gente quer montar a matriz de transformação. Vai ter aqui o enésimo termo em função do enésimo menos 1 termo. E a única coisa, basicamente, que a gente precisa saber é encontrar essa matriz de transformação aqui. Alguém quer arriscar aí qual que é a matriz de transformação? Lembrando que na multiplicação de matriz, então, esse termo vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, 2510 hoje, né? Isso aí. 2510. Que aí o f de n é 2 vezes f de n menos 1, mais 5 vezes f de n menos 2. E o f de n menos 1 é só f de n menos 1. Então ficou aqui. E qual que é o caso base? O caso base é o caso que ele deu aqui, né? Que é, de novo, f de 1, f de 0, que é 1 e 0. Então, com a matriz de transformação e com o caso base, e sabendo depois chamar como que vai ser a exponenciação disso, o problema está resolvido, basicamente. Então, outra recorrência aqui, que é aquela recorrência anterior, só que agora tem esses termos a mais aqui. Então, agora tem o n ao quadrado mais n mais 1 aqui, somando. Tá, vendo a princípio, parece meio complicado saber como é que vai encaixar o próprio n em função do n. Tipo, é meio complicado achar. Ver como é que isso aqui vai se relacionar. Então, como é que a gente consegue encaixar esse n ao quadrado mais n mais 1 na matriz, nas matrizes e na matriz de transformação? Então, primeira dica que eu vou dar é essa aqui. A gente não vai ter mais só f de n e f de n menos 1 aqui como linhas das matrizes. A gente também vai ter outros 3 caras aqui. Agora, quem são esses 3 caras? Uma dica é que a gente sempre quer colocar f de n, a gente quer achar esse cara aqui, que é relacionar com essa fórmula aqui. E esse canto aqui tem que ser esse canto aqui menos 1. Né? Então, se eu pegar os n's que tem nesse canto e somar 1, tem que dar exatamente os n's que tem nesse canto. Então, quais são os outros termos aqui que o f de n está multiplicando nesse somatório e que podem aparecer nesse canto aqui? São esses termos a mais aqui, né? Então, o n ao quadrado mais n mais 1. E, então, se aqui tem n ao quadrado, n1, esse lado aqui tem que ter tudo isso, só que mais 1, né? Então, onde tem n aqui, tem que ter n mais 1 aqui. Então, só substituindo aqui, desse canto vai ter n mais 1 ao quadrado, n mais 1 e 1. E agora, com as matrizes de um lado e do outro, só precisa relacionar essas duas matrizes com uma matriz de transformação. Então, primeiro caso aqui, f de n. O f de n vai ser 2 vezes o primeiro, mais 5 vezes o segundo, mais 1 vezes o terceiro, mais 1 vezes o quarto, mais 1 vezes o quinto. Então, a primeira linha vai ser essa aqui, 2, 5, 1, 1. Tá. E o f de n menos 1? Como é que a gente consegue relacionar o f de n menos 1 com os caras desse canto? No caso, f de n menos 1 é exatamente esse cara aqui. Então, é só colocar 1 nele e 0 nos outros. N mais 1 ao quadrado. N mais 1 ao quadrado, se a gente abrir essa potência aqui, vai ser n ao quadrado mais 2n mais 1. Né? Então, a gente tem n ao quadrado, tem n e tem 1. Então, é só escrever esse termo aqui em função desses outros termos aqui. Então, n mais 1 ao quadrado, então vai ser n ao quadrado mais 2n mais 1. E esses dois cantos aqui não importa para ele, então é só colocar 0 aqui. N mais 1 é n mais 1 e 1 é igual a 1. Então, essas duas últimas linhas aqui é só preencher de forma que elas consigam se relacionar. Tá, e o caso base que ele deu aqui
é o mesmo caso base de antes, né? F de 0 e F de 1. Só que no caso, a gente tem que colocar todos esses caras aqui no caso base. Então, se a gente tomar o caso base a partir desses dois caras aqui, a gente tem que F de n é o F de 1. Então, n é igual a 1. Então, é só substituir todo lugar que tem n aqui por 1. Então, F de n vai ser F de 1, F de n menos 1 vai ser o F de 0, n mais 1 vai ser 1 mais 1, e assim por diante. E com esses valores aqui, é só preencher quanto que eles valem. O exercício deu que F de 1 é igual a 1, F de 0 é igual a 0, e esses outros três aqui a gente consegue calcular. Show. Vamos falar agora de... tudo certo, então, nessa recorrência aqui. Essa recorrência, ela continua sendo linear, mesmo tendo uns termos ao quadrado aqui, né? Então, o que define a recorrência ser linear é que ela tem que ser uma combinação linear dos caras anteriores. Só que o resto aqui, nesse caso aqui, não vai importar. Beleza? Beleza. Top. Então, recorrências condicionais agora. Vamos supor que a gente tem uma recorrência, só que cada etapa da recorrência vai depender se n é par ou se n é ímpar. Então, que nem aqui o f de n, ele vai ser 5 vezes f de n... Perdão. 5 vezes f de n menos 1 menos 4, se o n for par, ou f de n menos 1 sobre 2, se o n for ímpar. Então, esses problemas aqui, eu acho que não tem meio que um jeito de tornar eles genéricos, a gente tem que tratar caso a caso. Então, analisando esse caso em específico aqui, sempre que a gente tem um n par ou n ímpar, a gente vai chamar o n menos 1. Ou seja, de um cara par, ele vai para um cara ímpar, porque se n é par, n menos 1 vai ser ímpar, e de um cara ímpar, ele vai para um cara par. E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? Será que tem duas matrizes de transformação e depois vai juntar elas de alguma forma? Como é que vai fazer, né? Tem alguns jeitos de fazer isso. E um desses jeitos é fazer uma matriz de transformação de passo 2. Então, em vez de você ter porque a ideia é que sempre você tenha um cara só influenciando na sua conta atual. Então, se você ficar indo de par para ímpar, ímpar para par e assim por diante, vai confundir um pouco na hora de exponenciar essa matriz. Por isso que a gente faz a matriz de transformação de passo 2. Porque se eu tenho um n par, n menos 2 também vai ser par. E se eu tenho um n ímpar, n menos 2 também vai ser ímpar. Então, a gente pode partir para qualquer um dos lados. Ou a gente calcula para n par, ou a gente calcula para n ímpar. Tá. Então, por exemplo, vamos calcular aqui para n par. A gente quer meio que juntar essas duas equações, tal que a gente consiga calcular um f de n. Tem uma recorrência linear bonitinha para f de n. Então aqui eu estou supondo que esse n inicial, que vai cair na equação, é par. Então, a partir desse n inicial sendo par, todos os próximos também vão ser par. Tá. Então, a gente pode substituir esse f de n menos 1 para o caso em que n é ímpar, certo? Então, é praticamente a mesma ideia daquela do começo, né? A gente vai meio que prever um passo para conseguir dar 2 passos de uma vez. Então, quando n é ímpar, ele vai chamar f de n menos 1 sobre 2. Então, se eu estou chamando uma f de n menos 1, eu vou acabar chamando f de n menos 2 sobre 2. Então, aqui para um n par, a gente conseguiu fazer uma chamada de recorrência que chame outro cara par, né? Então, não tem mais aquela troca, né? Ficar mudando par para ímpar, par para ímpar. Porque se no começo eu garantir que ele é par, eu sempre vou estar subtraindo 2. Então, ele sempre vai ser par.
Então, agora, a gente só precisa montar a matriz de transformação para esse caso, que resolve para n par. Né? Então, a matriz de transformação para esse caso, acho que vocês conseguem fazer. Que é basicamente a mesma coisa do Fibonacci lá, só que em vez de chamar para f-1, f de n-1, eu vou só chamar para f de n-2. E o coeficiente aqui também vai ser diferente, né? Vai ser 5 sobre 2. E tem esse também menos 4 aqui, que vai ser... Pode ser um outro termo que fique na matriz aí. Tá, mas... Então a gente sabe para resolver para um n par. Então se ele der um n par, a gente sabe a resposta. É só jogar nessa função aqui, que ele vai dar a resposta certa. E quando o n é ímpar? Quando o n é ímpar, a gente pode só usar essa chamada inicial aqui. Porque quando n é ímpar, se a gente fazer essa chamada, o próximo n vai ser par. E n par a gente sabe resolver. Então, é só resolver para n-1 e utilizar essa recorrência inicial que ele dá aqui. Beleza? Show. Então, vamos agora para algumas utilidades das recorrências. Uma delas vai ser em grafos. Digamos que eu tenha esse grafo aqui. Eu quero saber de quantos jeitos eu posso chegar no vértice U andando k passos. Então, que nem para U igual a 3, eu estou nesse vértice aqui. De quantas maneiras eu posso chegar nesse vértice andando em uma aresta? Então vai ter 3 maneiras, né? Ou eu começo do 5 e venho aqui, ou eu começo do 4 e venho aqui, ou eu começo do 1 e venho aqui. Mas e, por exemplo, para U igual a 1 e K igual a 3? Então eu tenho que chegar em 1. Depois de 3 passos, eu tenho que chegar em 1. De quantas maneiras, quantos caminhos diferentes existem nesse caso aqui? Então, no caso aqui, para U igual a 1 e K igual a 3, existem várias maneiras possíveis. Eu posso, por exemplo, começar do 2, ir para 1, voltar para o 2 e ir para 1 de novo. Essa é uma maneira válida. Eu posso começar do 3, ir para 1, voltar para o 3 e ir para 1 de novo. Essa é outra maneira válida. Ou eu posso começar do 3 e ir para o 5, voltar para o 3 e ir para o 1, e assim vai, né? Então tem várias maneiras. Então é meio difícil de pensar numa solução, não sei, só um backtracking talvez, assim, não dá boas impressões, né? Porque a gente pensa que vai estourar tempo, né? Vai demorar muito tempo para ele achar, porque são muitas possibilidades. E são muitas possibilidades mesmo, não dá para fazer isso. Então, o que a gente pode fazer é achar uma função que, por exemplo, fixado um certo vértice 1 e querendo andar k passos, vai ser a mesma coisa do que eu chamar para alguns vértices vizinhos de U andando k menos 1 passos, certo? Tipo, eu consigo relacionar uma função de k com uma função de k menos 1. Por exemplo, aqui nesse caso, eu estar em 1 e precisar chegar utilizando um passo em 1, é a mesma coisa que eu estar em 2 e precisar chegar em 0 passos em 2. Ou então, se eu estou em 4 e preciso chegar em 2 passos em 4, é a mesma coisa que eu estar em 5 e precisar de um passo. Mas eu estar em 3 e precisar de um passo. Certo? Não sei se deu para entender muito bem a ideia. Mas a partir do momento que eu sei os vizinhos de um vértice, eu posso ir para eles meio que gastando um passo, né? Então, se eu somar todas as maneiras que existem para os meus vizinhos com um passo a menos, eu tenho a resposta do problema. Então, para um U e para um K genérico, a f de UK vai ser igual ao somatório do f de todos os vizinhos de U chamando para k menos 1. Certo? Porque por causa daquela ideia, né? Quando eu vou para um vizinho, é como se eu estivesse gastando um passo
do cara atual. Aí eu chamo para K-1. E o caso base é quando K é igual a zero, que aí a resposta vai ser 1. Então, de novo aqui, eu tenho um f de K, escrito como recorrência linear de f's de K-1. Então, a gente consegue montar uma matriz e fazer a matriz de transformação. A primeira coisa que precisa ver é que, tipo, por mais que esse cara aqui só dependa dos vizinhos, os vizinhos dele podem depender de outras pessoas. Então, no fundo, esse cara aqui depende de todo mundo, né? Ele não depende só dos vizinhos dele. Ele depende de todo mundo, só que para um K atual, o resto das pessoas não importa. Então, o que eu posso fazer é mudar um pouco minha fórmula aqui para considerar todos os caras. Então, eu dou um somatório aqui de 0 vezes os caras que não são vizinhos dele, né? Porque por mais que esses caras importarão no futuro, para esse K atual, eles não vão importar. E é importante que na matriz de transformação tenha isso bem definido, né? A recorrência linear tem que ser bem definida para todo mundo. Então, aqui eu estou definindo cada f de UK para todos os U's. Então, no caso, eu tenho 5 vértices. Então, eu vou ter o f de 1K, f de 2K, f de 3K, e assim por diante até o f de 5K. E cada um desses está relacionado com o seu respectivo f para K-1. Então, tem uma relação de K com K-1. E qual que vai ser essa matriz de transformação aqui? Então, por exemplo, a matriz de transformação aqui, como cada cara aqui ele vai ter um nos seus vizinhos diretos, e 0 nos caras que não são vizinhos, para esse caso aqui, essa aqui vai ser a matriz de transformação. Então, por exemplo, o 1, ele tem o 2 e o 3 de vizinhos. Então, vai ter 1 e 1 setado aqui. O 2, ele é vizinho só do 1. Então, só 1 que está setado com 1 aqui. O 3, ele tem 1, 4 e 5. Então, 1, 4 e 5 está marcado aqui. E percebam que se eu abrir cada um desses caras, eu chego exatamente na fórmula que a gente chegou antes, né? Só que o que essa matriz aqui tem de especial? É uma matriz que cada cara ele tá marcando quais são os vizinhos desse cara. Essa é uma matriz bem conhecida em grafos, que é a matriz de adjacência, né? Então, a matriz de adjacência, lembrando, é a matriz que tem 1, se no vértice IJ tem uma aresta de I para J. Certo? Então, aqui eu estou fazendo... Essa aqui, então, vai ser a matriz de transformação. E o caso base vai ser tudo 1, né? Porque aqui o caso base é em 0 e 1. E todos os caras vão valer 1. Então, se eu pegar essa matriz aqui, a matriz de adjacência, e elevar a késima potência, eu tenho a resposta do problema original. De quantos jeitos posso chegar no vértice 1 dando capazes. E é bem da hora isso, né? Porque, sei lá, pelo menos eu não... Difícil de pensar, né? Que você pega a matriz de adjacência, fica fazendo um monte de coisa com ela e você tem a resposta para esse problema em específico aqui. Então é da hora ver isso. Então essa aqui é uma das utilidades que recorrência linear tem em grafos. Outra utilidade aí por exemplo, eu quero contar quantos jeitos possíveis. Turce, levantou a mão. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Tipo, nessa matriz aí, depois que você leva K, a célula IJ fala quantas maneiras de I até J, do vértice I até o vértice J, em K passos, se eu não me engano. Mas... eu acho que é. Aí, no caso, se você fazer o somatório da linha I, você vai ter o somatório de quantos caras, tipo, de todos os caras, né?
que chegam até I. Por isso que essa multiplicação, por isso que multiplica por o vetor 1 aqui, né? Ah, tá. Ah, então é como se fosse um só no. Como se tivesse um só no cara que você partiu, né? Tipo, quando você vê uma célula só, você tá vendo realmente de I para J, né? Só que, quer dizer, eu acho que é de quantos J's chegam no I, né? É que depende do problema, né? Se eu trocar aqui chegar por avançar, aí muda um pouco o Eu, IJ troca de lugar. se eu entendi direito, para mudar para esse problema que eu falei, só muda o caso base, né? O 1 estaria só por exemplo, se você quer ir de I até J, o 1 estaria só no I. E aí você pega o F de J, K. Tipo isso. Isso. Legal. Não, pera. É só ver na. É que aí não precisa fazer essa multiplicação aqui, né? Eu acho. Não precisa. Porque aí você vai. Porque pra você ver de I pra J, é só. Você tá especificando só um cara que parte e um cara que chega. Uhum. Então acho que só vê um valor na célula mesmo, né? Então se você quer ver a soma de todos que partem, você soma os valores da linha, né? Se você quer ver quantos que chegam, você soma os valores das colunas, né? Acho que é Beleza. isso. Valeu. Nada. Provavelmente eu troquei algum chega com parte em algum momento aí. Mas é isso aí. Beleza, então? Vamos para outro problema aqui. Esse outro problema aqui também é do Turci, valeu, Turci. Mentira, esse problema aqui é o mais simples do que ele falou. Então, que nem a gente quer contar quantos jeitos possíveis a gente consegue descer uma escada de n degraus, sendo que a gente pode descer em cada passo 1 ou 2 degraus por vez. Então, que nem eu tô aqui no degrau n, eu posso ou ir pro n-1, ou eu posso ir pro n-2. Vocês sabem como resolver esse problema aí? Dá um tempo aqui enquanto eu bebo água. Exatamente, Arjuna. Famoso Fibonacci. Então, a quantidade de jeitos que você tem para uma escada de n degraus é a quantidade de vezes para uma escada de n-1 degraus, mais a quantidade de jeitos para uma escada de n-2 degraus. Então, Fibonacci a gente já sabe resolver, né? Tá. Então, mesmo que se o n for muito grande, tipo n 10 a 18, a gente sabe resolver isso em odd log. Top. Vamos dificultar então um pouco esse problema. A escada continua tendo n degraus, só pode descer 1 ou 2 degraus por vez, mas não pode descer 2 degraus 2 vezes consecutivas. Então, que nem você pode. Você tá no N. Você pode descer para N-2, só que desse cara, você não pode de novo descer mais 2 degraus. Você só pode agora descer 1 degrau. Então, como é que fica essa mudança? Como é que essa mudança no enunciado muda a resolução do problema? Dá um tempo aí pra. Tá. F de n é f de n-1 mais f de n-3. Acho que não, né? Porque aí você tem que. Porque acho que você não tá contando. Você está contando o mesmo cara quando ele desce uma vez, ou quando ele, tipo, acho que aí você tá dando um merge, tipo, nos casos que primeiro ele desce 1 degrau, depois desce 2, e quando ele desce 2, depois ele desce 1. Então acho que esse caso aí, eu acho que ele vai contar caras a mais. Se descer 2, tem que descer mais 1. Faz sentido. Mas acho que não é a mesma coisa, né? Não sei. O Turci é a mesma coisa? Eu acho que dá certo isso aí também. Só que o problema original, isso aí é um problema que eu falei
Mas não era o original, né? O original você tinha mais opções, aí nesse caso isso não daria certo. Ah, tá. Mas isso aí só precisaria tratar o caso base, mas funciona mesmo. Tipo, quando o n-3 é menor que zero. Faz sentido. Faz sentido. Acho que funciona. Mas aí Então, tem a opção aí. Sim. Então, parabéns, Arjuna. Mas hoje não. Então, vamos usar a ideia do Elian, né? De ficar condicional. É tipo isso, né? Fica tipo condicional. Então, é como se na DP original a gente adicionasse um, um estado a mais. Então, agora, a gente vai ter um F de N e também vai ter uma flag que vai marcar se o cara já desceu. Se o último degrau que ele desceu pulando 2 degraus. Então, esse desceu é uma flag que guarda isso, né? Que ela vai evitar com que o cara desça 2 vezes consecutivas. Então, no caso base, que não tem nenhum degrau, a resposta é 1. Se ele já desceu, se o último cara que ele desceu pulando 2 degraus, a gente só pode obrigatoriamente ir para N-1. Verdade, né? Enfim. Se não, se o cara que desceu 2 degraus antes, se o cara desceu pulando só um degrau na vez anterior, a gente pode ou pular um degrau, e a gente não vai ter pulado 2 degraus, ou pular 2 degraus, só que a gente já pulou 2 degraus. Então marca essa flag aqui de verdadeiro. Tá. Eita, spoiler. Enfim. Tá. Então a ideia agora é fazer uma matriz para esses casos aqui, né? Tá. Eu pensei que eu tivesse. Enfim. Então, aqui desse canto esquerdo aqui, a gente vai ter o N, uma F de N que ainda não desceu, um F de N que desceu, e também o F de N-1 que desceu. Isso por causa desse canto aqui. Então, o F de N0, ele é exatamente essa última linha aqui da nossa recorrência. Então, F de N0 é F de N-1, 0. Então, esse cara aqui, mais F de N-2, 1, que é esse último cara aqui. F de N1 é esse caso aqui agora, né? F de N1 é F de N-1, 0. Então, é só esse cara aqui. E no caso aqui, F de N-1, 1 é igual a F de N-1, 1. Por que que esse F de N-1, 1 tá aqui, né? Ele tá aqui porque todos os caras que eu coloco desse lado aqui, eu também preciso, de alguma forma, deixar eles aqui. Então, é por causa daquela condição inicial que a gente viu, né? Se aqui eu tenho um A de N-1, aqui eu tenho que ter um A de N. Então, tudo que eu tenho N-1 aqui, eu tenho que somar 1 aqui, para ter N. E é por isso que esse último cara tá aqui. Porque senão eu nem precisaria ter ele aqui, né? Porque para a resposta em si ele não interfere. Mas para recorrência linear ele vai ser útil. Beleza? Esse problema? Então, de fato, o que o Arjuna falou lá de só ser f de n-1 mais f de n-3 é verdade, né? Até porque a gente consegue fazer aquela história lá de prever o próximo passo, né? Então, Aí se tivesse mais outra opção, tipo descer, sei lá, 5 degraus, aí eu teria que usar essa outra ideia, né? Pra não interromper. Mas, só pra falar isso. não, desculpa, mano. Tá. Sim. Pra esse caso aqui, é que é um problema lúdico, né? É só pra ensinar aí. Beleza. Vamos ver agora outro problema. Vai ser, eu acho que é o último problema, então, de hoje. Que é outro problema de contagem.
Agora a gente tem que contar quantos arrays de tamanho n existem, tal que a soma de seus elementos seja divisível por k, e o k é menor que 100. Então, por exemplo, eu tenho um array de tamanho n, eu quero saber de quantas formas eu posso preencher os valores desse array, tal que a soma de todos os elementos seja divisível por k. E a restrição é que o n é até 10 a 18, o k é até 100, e os elementos que eu posso colocar é até k. É de 0 até k. Então, como é que a gente consegue relacionar isso, né? A primeira, sei lá, dica, não sei, a primeira noção, né, que tem para esse problema é que a gente pode, como se a gente tivesse, a gente quer deixar um A de n em relação a um A de n menos 1. Então, se a gente tem um array de tamanho n, a gente pode montar aqui alguma matriz de transformação para o array de tamanho n menos 1. Certo? Então, no caso, se aqui, né, se eu tô numa função, a soma que eu tive até agora, o resto da soma dos elementos que eu coloquei até agora é R, é a soma mod k, é R, e a quantidade de caras que falta eu colocar no vetor é N. Então, f de Rn vai ser, agora eu vejo todos os elementos que eu posso preencher para aquela posição. Eu posso preencher os elementos de 0 até k, né? Pela restrição do problema aqui. Então, se eu colocar o valor i naquela posição, qual que é o próximo estado que eu chamo? Vai ser o f de r mais i mod k, né? Eu pego o resto que eu tenho até agora, somo o que eu estou colocando agora e tiro o mod, n menos 1, né? Que eu estou diminuindo em 1 o tamanho dos elementos livres do array até agora. Então, aqui eu tenho a gente consegue montar a função de recorrência, né? A gente tem aqui o n em função de n menos 1, em uma combinação linear dos caras. E a gente consegue fazer isso aqui, tal que a matriz de transformação tem a tamanho k vezes k. K elevado a n menos 1. Eu acho que isso aí seria o quê? Tipo, a partir... De boa. Pera. Mas isso aí é como se... Acho que não é isso aí, não. Tipo, isso aí é como se fixa um valor para ter resta igual a k. E os outros valores são fixados para qualquer maneira de preencher um array de tamanho n-1. Só tem uma escolha pro enésimo. Faz sentido? Certo. Daí dá k elevado a n-1. Torci, você é o guia. Será que dá certo isso mesmo? Caramba. Então, para tamanho 1, tem duas respostas, né? Que ele pode ser tanto 0 quanto k. Ah, tá, que é menor ou igual, né?
Que o elemento é menor ou igual a K, né? Não, mas só isso aqui quebra a sua solução? Acho que é só tratar. Quebra? Nice, mano. Zoeira. Ah, então. Ah, então é só. Ah, beleza. Então, se pá, o problema original, o K era. Podia ser maior, né? Entendi. Ah, tá. Faz sentido, eu acho. Não sei. Mas tá. Da hora, Juna. Teve umas ideias diferenciadas aí hoje. Da hora isso aí. Mas você conseguiu entender a solução com recorrência? Acho que sim. Que a ideia sempre é relacionar um f de n com f de n menos um, com uma combinação linear. Aí, a partir disso, aí pensa em cima disso, né? Beleza? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Diga, Elian. Ah, tá. Você não fez mod na multiplicação de matrizes. Aqui eu não fiz mesmo. Só que se fosse um problema de verdade, aí sim, sim, tem perigo de estourar. Se fosse. É que aqui eu só fiz só pra mostrar, né? Mas aí precisava ter um mod nessa função aqui, né? Aí precisaria ter um mod tanto nessa multiplicação quanto nessa soma. Então, é, precisa. Se fosse mod, então precisaria ser long long esse, long long esse. E é só depois na linha de baixo aqui fazer um R de IJ mod igual a mod. Que ele vai tirar o mod. Eu espero que essa. Eu Oi. acho que para esse tipo de problema aí, que tem que usar muita conta com mod, pelo menos eu tenho essa prática aí que eu acho que já evitou bastante erro. Que é você cria uma função para adição, uma função para multiplicação, que tipo, só recebe dois Uhum. valores e soma, tira mod, ou multiplica. Sim, sim. Daí, tipo, se você só usar isso aí, é garantido que nunca vai. Você nunca vai esquecer de colocar nenhum modzinho, assim, porque às vezes quando a conta é grande é facinho esquecer. Sim. Eu faço isso aí também. Acho que dá pra mostrar agora também, né? Como é que. Tá. Então eu vou compartilhar aqui. Compartilhar o Sublime. Ah, vocês conseguem ver o Sublime aí? Tá. Então, o que que o artista falou que é uma boa, né? Fazer também. Quando tem mod, tem duas coisas importantes, né? Quando tem mod. Primeira coisa é que fazer explicitamente mod, tipo, mod, isso aqui é uma operação, computacionalmente, ela é muito mais custosa do que fazer uma soma ou fazer uma subtração ou uma multiplicação. Porque o mod, ele primeiro tem que fazer, tipo, se não me engano, o mod, eles são duas operações no assembly, né? Tem o div lá, ele pega o cara que sobra, o cara de cima, sei lá. Então, é uma coisa que pode ajudar, em vez de sempre tirar o mod, é fazer o seguinte. Ah, que nem aqui. Aqui eu quero adicionar x com y mod. Então, a princípio, será só fazer x mais y mod. Só que, se você garantir a princípio que x nunca vai ser maior que mod, maior ou igual a mod, e y também nunca vai ser maior ou igual a mod, o que você pode fazer é só somar x com y, porque se o mod é 10 ao mais 7, no máximo, essa soma aqui vai ser, sei lá, tipo, 2 vezes 10 a nona, né? E 2 vezes 10 a nona ainda cabe no int. Então, primeiro faz essa soma,
E em vez de tirar mod, eu vejo se x é maior ou igual a mod. Se x for maior ou igual a mod, só subtrai. E retorna x. Porque se x for maior ou igual a mod, eu sei que, tipo, tá no próximo ciclo do mod, né? Então é só tirar uma vez o mod, que dá certo. Então aqui eu tenho que garantir que x e y são maiores ou igual a zero e menor ou igual a mod. Quer dizer, menor que mod. Outra coisa é a subtração, né? Que no caso da exponenciação de matriz não tem. Mas seria x menos igual a y. Aí eu vejo se o x é menor que zero, eu somo o mod e retorno x. Isso pode fazer muita diferença no tempo. Então, eu não sei se... Tipo, eu sei que isso aqui faz diferença, porque o mod é custoso. Então, eu já vi bastante gente reclamando de usar mod e pedindo para usar isso. Mas eu não sei se tem um problema que passa de TL para C usando isso aqui. Talvez o Turcio, não sei, saiba de algum exemplo aí. Falaram do Mas... jogo da maratona recentemente de um problema, que o cara mudou isso e deu certo. Então não quer. Então, então, aparentemente sim. Mas é importante, né? Sempre tentar deixar o código mais rápido, né? Porque mesmo se você trollar em outra parte do código, essas coisinhas aqui pode salvar. Então, outra coisa que falta aqui é a multiplicação. Só que para multiplicação, não tem if que salva, né? Porque x vezes y, tipo, vai ser 10 a nona vezes 10 a nona, no pior caso, que é 10 a 18. E 10 a 18 estoura o inteiro faz tempo, né? Então, nesse caso não tem jeito, tem que tirar o mod. Então, o que eu costumo fazer é isso aqui. Que é só por facilidade de codar mesmo. Então, uma multiplicação de long long com inteiro retorna um long long. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? Dar um cast para long long. Ou então só coloca aqui no parâmetro como long long. Então, isso aqui ele tá caçando para long long e depois tirando o mod. Beleza? Então, isso aqui é um templatezinho que é bom. Sempre que for, tipo, é bem rápido de codar isso aqui, né? É só uma soma, uns if e tal. E pode ajudar bastante, né? Que aí, quando você for usar, em vez de ficar fazendo x mais y, abre parênteses, mod, menos x, mais mod. Tipo, em vez de ficar fazendo tudo isso, faz isso de uma maneira que também fica um pouco feia, mas é mais entendível, né? É só ficar fazendo isso e tal. Beleza? Parecendo um pai. Ô, louco. NP. Enfim. Beleza. Ah, o Turci mandou aí o link do problema. Ah, no URI também, né? Tá. Elian. Não tem como gerar uma matriz de recorrência com uns autovalores e autovetores? Talvez se eu soubesse álgebra linear, eu saberia responder essa pergunta. Mas... não sei. Não sei se o Turci sabe, ou se ele já esqueceu o Angelim também. Eu não sei sobre isso aí, mas tem um jeito de montar uma matriz de recorrência com um algoritmo que, tipo, você passa os primeiros valores da recorrência e ele monta uma matriz. Deixa eu lembrar o nome, eu já falo aí. Caramba, da hora. Não sabia disso aí, não. Sou do BSI, não tive nem autovalor e autovetor. Tem isso. Tá, enfim, do mod eu acho que é isso, né? Ah, outra coisa também que
não sei se cabe para essa aula, mas fazer a divisão também, né? Em aritmética modular, a divisão, na verdade, você tem que multiplicar pelo inverso, né? Então aí você tem que calcular o inverso. E, nossa, é verdade, né? Nossa, encaixa certinho com exponenciação rápida. Enfim, um dos jeitos de calcular o inverso de x mod mod, ou seja, isso aqui calcula x elevado a menos 1 mod mod. Pelo... O Dixon falou um pouco disso na aula dele, né? Que calcular o inverso de x mod mod é a mesma coisa que calcular x elevado a mod menos 2 mod mod, né? Acho que pelo pequeno teorema de Fermat, acho isso aqui, né? Não sei. Então, como é que a gente calcula x elevado a mod menos 2 de forma rápida? Aí é só usar exponenciação rápida. Certo? Então, só fazendo aqui para vocês verem também. Se o y for par, eu falo que eu multiplico por x e elevo o x ao quadrado em cada passo. Beleza? Isso se o mod for primo. Isso. Então, aqui para calcular o inverso, eu só retorno x elevado a mod menos 2. E para dividir x por y, eu retorno a multiplicação de x pelo inverso de y. Certo? Então, acho que esse aqui seria o template completozinho, né, de aritmética modular, se você for usar assim. Aí, é da hora, né, fazer isso aqui, né? Tipo, porque pode facilitar bastante depois. Ah tá, o Turci mandou o algoritmo. É o algoritmo de Berlekamp-Massey. Berlekamp-Massey. Da hora. Ah, da hora. Isso aqui, então, o que ele calculou, Turci? Você passa os primeiros, tipo, você dá como entrada para esse algoritmo um array com os primeiros valores da recorrência. E ele retorna um array, tipo, o f de n é os coeficientes da combinação linear, né? Ou os outros, o f de n menos Ah, 1, tá. menos 2, etc. Interessante. É meio Ah, que ele difícil. também fala, né? Eu e o Rods deciframos ele, a gente demorou para decifrar. Que isso, tem até código. Ah, tá. Entendi porque demoraram. Chave embaixo, né? Complica. Ah, tá. Aí esse negócio aqui, né? É. Nossa. Tá. A gente Ah, da achou um hora. programa que usa isso. E, tipo, dava pra fazer só escrevendo, né? Porque isso aí é só uma ferramenta mesmo para ajudar. Ah, entendi. Acho que no editorial eles falaram que dava para usar isso aí. Você colocar os valores da recorrência. E depois só fazia exponenciação de matriz para resolver. Ah, isso aqui então é da hora pra, sei lá, tipo, pra prova online, né? Você economiza tempo. Não, de verdade, É. assim. Uhum. Entendi. Da hora. Ou você joga no Waze. Inversary. Como assim, o Elian? Inversary time. É que, tipo, pra fazer aquele inverso ali que eu mostrei, né? De x elevado a mod menos 2 dá o inverso. É modular, né? Que tem um módulo aí. Tá. Mas.
Isso, o mod tem que ser primo. Não sei se o mod tem que ser primo ou se o mod sempre tem que ser coprimo com todo mundo. Mas eu acho que tem que ser primo. Tem que ser primo. Se o mod for primo, dá pra fazer aquele negócio aí. Se não, não sei fazer. Tem que calcular o totient. Boa. Ah, tá, verdade. Que o totient de prima é sempre P-1. Aí, tá. Que vai ser, na verdade, é o totient menos 1, né? O inverso. Aí como é P-1, fica P-2. Faz sentido, verdade. Muito bem observado, Juna. Então, acho que era isso que tinha para dar hoje. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Tamo junto.